Certa vez, um homem que havia se convertido ao Senhor Jesus, ele tinha o desejo de ser um pastor. E acabou conseguindo realizar esse desejo. Só que faltava uma coisa para esse homem. Apesar dele ser de Deus, apesar dele conhecer até a palavra de Deus, ele era analfabeto. Ele conhecia a Bíblia pelo ouvir, mas ele não sabia ler. E como ele poderia ser um pastor sem poder ler a Bíblia para os outros? Então, esse homem, esse pastor, ele foi estudar. E quando ele estava na escola, lá havia um professor que era muito ignorante. Um professor de filosofia. Um professor que negava a existência de Deus. E geralmente, nas suas aulas, ele sempre procurava atacar os cristãos, atacar as igrejas, atacar a fé cristã. E quando esse professor ficou sabendo que na sala de aula dele havia um pastor aprendendo, aí ele começou então a atacar. Várias vezes ele atacava a fé desse pastor, atacava a fé dos cristãos. E certa vez, esse professor quis começar uma discussão com o pastor a respeito de Deus, que Deus não existia, que tudo era uma fantasia, que a Bíblia era um livro como os outros qualquer, feito pela imaginação de um homem. E aquele pastor não tinha como responder a várias perguntas. Aquele professor falava da física, falava das leis do universo, falava dos organismos vivos, falava de várias coisas que aquele pastor não entendia. E falava da filosofia, dos pensamentos, não sei mais de quem. Aí aquele pastor, como não tinha o que responder para aquele professor, ele disse assim para o professor: professor, tá bom, tudo que o senhor está falando eu não tenho capacidade para responder. Mas eu quero só dizer para o senhor o seguinte: imagine que o senhor tivesse um filho com uma doença grave e esse filho estivesse condenado à morte. O senhor já teria procurado todos os médicos, já teria levado ele para vários lugares, mas esse seu filho estava condenado à morte. Aí eu pergunto para o senhor, professor, o que a sabedoria do Senhor, a filosofia do Senhor, o conhecimento do Senhor resolveria nessa situação? Já que os recursos do mundo não podem fazer mais nada. E o senhor não acredita em Deus. Então, para que lugar o senhor iria olhar? Aonde o senhor iria buscar socorro para o seu filho que, porventura, estivesse à morte? Aonde que o senhor iria buscar socorro, se nem em Deus o senhor acredita? Se fosse comigo, se eu tivesse um filho que estivesse condenado à morte, mesmo eu não tendo a sabedoria que o senhor tem, mesmo eu não tendo o conhecimento que o senhor tem, eu saberia aonde buscar socorro. Eu saberia aonde buscar ajuda. Mesmo que não houvesse esperança no mundo, para mim sempre haveria uma esperança, que é a minha fé, que é o Deus que eu sirvo. E quando aquele pastor acabou de falar isso para aquele professor ficou em silêncio e saiu uma pequena lágrima dos olhos dele. E ele pediu licença para os alunos e foi embora.
E a aula acabou por ali mesmo. Aí quando aquele pastor saiu da classe, um dos alunos que estava lá, um senhor que também estava aprendendo, ele falou assim: pastor, como o senhor falou bonito hoje. Aí o pastor falou: não, eu não falei nada bonito. Eu falei o que eu penso. Eu não tenho a inteligência que aquele professor tem, mas eu falei o que eu penso. Aí aquele homem falou para o pastor: mas pastor, como é que o senhor ficou sabendo do caso do filho daquele professor? Aí o pastor falou: que caso do filho? Não, aquele caso do filho, ninguém sabe daquele caso. O único que sabe daquele caso sou eu aqui dentro, porque a minha esposa é empregada desse professor. Então como é que o senhor ficou sabendo que o filho dele está desenganado, está pronto para morrer? Aí quando aquele pastor ouviu aquilo, então aquele pastor disse: olha, sinceramente, então quem me mostrou isso foi o Espírito Santo. Porque quando eu usei esse exemplo do filho para ele, eu nem imaginava que isso de fato estava acontecendo com ele. Veja só, essa história que nós acabamos de contar, dizem que é um fato verídico que aconteceu realmente. Aquele pastor, sem saber, ele acabou, mesmo não tendo estudo, mesmo sendo analfabeto, ele acabou, como se diz, acabou deixando sem jeito aquele professor que era ateu, aquele professor que era o orgulhoso. O Senhor Jesus disse certa vez que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? O que adianta a gente ter toda a inteligência, todo o conhecimento, toda a riqueza e não ter Jesus no coração? Porque em certos momentos da nossa vida, a riqueza não pode nos ajudar. O conhecimento não pode nos ajudar. Somente o Senhor Jesus. Então, mesmo que você seja uma pessoa humilde, mesmo que você não tenha muitos recursos, mas se você tem o Senhor Jesus, sempre você vai ter uma saída para a sua vida. Nunca você estará sozinho quando enfrentar os problemas desse mundo. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.